A importância da governança para o país, inovações e, claro, o prêmio Rede Governança Brasil, que este ano vai premiar órgãos públicos estatais, além do reconhecimento da gestão de pessoas, que foram escolhidos por darem exemplo, por serem destaque quando o assunto é governança. E a gente recebe aqui nos nossos estúdios o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ministro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui. E também o professor do IBMEC, Márcio Medeiros, o IBMEC, que é o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Professor, seja bem-vindo. Bom dia, é um grande prazer estar aqui. Bom, eu começo o programa perguntando ao ministro. Ministro, qual é a importância da governança corporativa, não só para os órgãos públicos, mas principalmente para o Brasil? Olha, a gente tem, Bruno, essa palavra governança vem dominando, então as pessoas falam hoje, temos que melhorar a governança. Se a gente tentar explicar para o cidadão o que seria essa tal dessa governança, você imagina que, eu sempre falo que dentro da nossa casa a gente desperdiça coisas. Tenho certeza que se a gente fizer um levantamento de tudo que a gente gasta, seja de luz, seja numas compras, a gente desperdiça coisa. Agora imagina quando você vai para uma admissão pública ou para uma empresa, que a necessidade de você controlar as coisas é muito maior. E a governança, ela trata de mecanismos que você trabalha desde a área da estratégia, ou seja, onde que você quer chegar, como é que você vai planejar isso, até a implementação de controles, onde você vai permitir, você vê os riscos que você está submetido e tenta trabalhar esses riscos previamente para que você possa atingir aqueles objetivos estratégicos que você delimitou. Então, ela é muito importante porque ela consegue enxergar aquela organização de uma forma ampla, seja pelo lado de pessoas, seja pelo lado de orçamento, seja pela área operacional, e a partir daí você começa a ter uma noção mais clara e objetivos mais claros do que você tem que atingir, evitando desperdícios, evitando que você não cumpra aquela missão que você tem que atingir. Então, acho que a governança hoje ela é básica para que empresas e órgãos públicos possam entregar melhores serviços à sociedade e também a todos aqueles que têm interesse naqueles serviços. Ministro, podemos dizer que existem cada vez mais pessoas, órgãos públicos, entidades interessadas em participar dessa governança para tornar aí o Brasil cada vez mais competitivo? Sim, claro. Assim, hoje o mercado está bastante competitivo quando a gente fala da área privada, então só vão sobreviver aqueles que tiverem melhor atuação e uma boa governança é essencial para isso. No público, a sociedade está cada vez mais exigente, né? E quando a gente tem atividades como essa que a gente vai discutir hoje, que você reconhece essas iniciativas de governança, você fomenta para que esses órgãos e essas empresas cada vez mais estejam atuando aí dentro das melhores práticas de governança. Professor, falando ainda sobre a importância da governança dentro dos órgãos públicos, do serviço público, das estatais, um dos objetivos dela, podemos dizer assim, é de fato evitar desperdícios com relação aos gastos, com relação aos recursos públicos, né? Eu costumo dizer que boa governança ela é garantia de bons resultados. A gente vem acompanhando aí a evolução histórica no mundo e no Brasil, como que esses órgãos têm melhorado a sua governança e isso tem, de forma consequência, tem trazido como consequência melhores resultados. E aí você está falando de transparência, você está falando de prestação de contas, né? Você está falando de trazer para o cidadão esse monitoramento, esse controle, como o ministro colocou, a importância disso e de enxergar que esses resultados estão acontecendo. E especialmente um outro ponto importante a ser mencionado é a liderança, né? Então, para esse processo todo acontecer de governança, é fundamental que a liderança ela esteja ali encampando esse tema e fazendo com que isso evolua com sucesso. Na sua opinião, professor, como é que as instituições, os órgãos públicos têm recebido a Rede Governança Brasil? A Rede Governança Brasil é um movimento de um sucesso assim exponencial, né? Iniciou em 2019 e começou a crescer de forma assim acima de qualquer expectativa. Hoje conta com mais de 500 colaboradores, quase 30 comitês especializados. E aí tem representantes aí desde o setor público, inclusive do privado. Você conta também com acadêmicos e também com especialistas na área
e inclusive já avançou além do Brasil, né? A gente conseguiu chegar já na América Latina, inclusive na Europa, e todo esse movimento é importante que é um movimento colaborativo de pessoas que acreditam que, dando sua contribuição, podem fazer com que o país e os resultados para a sociedade sejam melhores. E é como você bem falou, né, professor? Essa atuação tem se ampliado para fora do Brasil e até com relação ao CDE, né? Inclusive em relação ao CDE. O Brasil já tem se posicionado para ingressar na CDE e tem, para ingressar, cumprir uma série de requisitos. A CGU ela é um dos órgãos que tem contribuído de maneira mais efetiva para isso, né? A Lei de Acesso à Informação, a CGU ela participa de um movimento de governo aberto, que é um movimento que é de bastante expressão no mundo e que tem tudo a ver com transparência e com entrega de resultado para a sociedade. Ministro, qual a importância desse intercâmbio? Olha, quando a gente faz a gente fala de intercâmbio aqui tanto com a RGB, porque a RGB tem essa participação, mas eu falo do intercâmbio também com o mundo inteiro, né? A gente vai trocando informações, vai vendo as melhores práticas, cada país ou cada organização consegue desenvolver coisas. Aqui dentro do país mesmo, depois que a gente iniciou a trazer, você vê que na administração pública, a gente começou a falar alguma coisa sobre governança em 2016, com a IN 01, que tratava de gestão de riscos, de controles. Depois veio o decreto 9.203, em 2017, que ele obrigou os órgãos públicos a terem governança e integridade, que aí já é uma área mais voltada a combate à corrupção, a fraudes, a desvios éticos. Então, a gente começou a fazer com que os órgãos tivessem unidades de gestão de integridade ou unidades de governança, que a gestão de risco fosse feita, que os órgãos entendessem quais riscos eles estavam expostos, né? Começamos a trabalhar com uma coisa que o professor falou, muito importante, professor Marcos, que é a liderança. Hoje, o governo federal tem regras mínimas para ocupação de cargos públicos, porque você tem que essa liderança tem que estar preparada tanto tecnicamente quanto eticamente. Então, toda essa mudança já vai trazendo melhoria da entrega dos recursos públicos. Você vai vendo, por exemplo, todos os órgãos, todas as estatais brasileiras hoje estão aderentes às regras de integridade da OCDE. Quando a gente vai nesses organismos trabalhar com governança, todo esse trabalho já vem sendo reconhecido, o que facilita o Brasil na entrada dessa organização que é importantíssima para o desenvolvimento econômico brasileiro. Então, assim, eu acho que esse conjunto de coisas vão trazendo ganhos para o país como um todo, respeitabilidade para o país e, com isso, todos ganham. Não só a administração pública, mas o privado também, que quando vai negociar no exterior, passa a ter um reconhecimento de que aquele país atua baseado em governança e em boas práticas. E é o que a gente percebe, né, ministro? Principalmente nesse atual governo, esse perfil mais técnico quando há essas indicações para determinados órgãos para que realmente se preze perfis mais técnicos e não políticos, né, digamos assim. O que a gente está falando, a indicação política nunca foi um grande problema no Brasil, desde que a indicação seja acompanhada de um perfil técnico. Assim, muitas das vezes os políticos eles querem botar pessoas de confiança dele, né? Mas o que a gente passou a exigir é que essas pessoas que venham cumpram o mínimo de um perfil técnico. E eu acho que isso fez grande diferença. Acho que o decreto 9727, que estabeleceu isso em 2019, é um marco na administração pública brasileira, porque nós estamos aí hoje, por exemplo, com as estatais todas dando lucro, nós estamos com um nível de governança muito maior. Se nós compararmos o Brasil hoje com 3, 4 anos atrás em termos de serviço público, o professor que trabalha na área é outro nível de governança e isso vai entrando na cultura da instituição e isso só quem tem a ganhar é o cidadão. É como o ministro falou, né, professor? Desses últimos 3, 4 anos, percebe-se que realmente, na prática, a governança, ela de fato tem sido aplicada dentro das instituições públicas e privadas também, né? A lei das estatais, a lei 13.303 de 2016, ela já inovou em trazer pré-requisitos necessários para a ocupação de cargo de dirigentes ou conselheiros da empresa. E aí você percebe, como eu comentei no início, que governança é de fato consequência e resultado. Você percebe o avanço dos resultados das estatais, que claramente elas respondem aí ao nível de liderança, de cargos técnicos que estão ocupando. E como o ministro bem colocou, né, a gente não deve demonizar a palavra indicação política. A palavra política, a indicação política, ela faz parte da governança.
O que a governança faz é trazer um envoltório de requisitos mínimos para que essa indicação política respeite um perfil técnico ou um perfil necessário para aquela empresa ou para aquele órgão naquele momento, para atender especialmente o interesse público e o interesse da sociedade. Ministro, como é que tem sido a adesão dessa ferramenta tão importante que é a governança, lá na CGU? Bem, lá na Controladoria a gente implementou uma unidade específica de governança com pessoas muito qualificadas. Passamos a exigir dos servidores e criamos sistemas para isso, para que a gente começasse a mapear nossos processos mais críticos. Identificamos riscos desses processos para que a gente não tivesse ou reduzisse os riscos de não atingimento dos objetivos traçados. A gente se reúne mensalmente com toda a equipe para discutir os resultados, porque quando a gente pega uma definição de governança técnica, por exemplo, do Decreto 9.203, ele fala que é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle voltados para avaliar, monitorar e direcionar políticas públicas. Então, assim, você tem que ter a liderança, você tem que ter estratégias, tem que ter controles implementados e estar monitorando a todo tempo, avaliando os resultados e direcionando ou redirecionando caso você não esteja atingindo. Então, isso vira um mantra para a gente, ficar acompanhando tudo e está tudo de forma ordenada, né, com estratégia bem definida, com pessoas específicas naquele controle. Então, eu acho que isso vem trazendo um resultado positivo, a casa vem conseguindo crescer, ter cada vez mais a utilização dos recursos voltados para o interesse do cidadão, dando transparência total a isso. Isso facilita, agora que nós estamos numa transição de governo, isso facilita muito, porque praticamente a gente está pegando todos os dados e passando de forma ordenada, já deixando bem identificado, olha, as medidas que devem ser tomadas nos primeiros 4 meses de governo para que uma nova gestão não fique perdida. Então, assim, o resultado ele é grande e a sociedade como um todo ela vai sentindo isso através da melhoria da entrega de serviços públicos. Professor, já que estamos aí em um período de transição, sai governo, vai entrar aí um novo governo, na sua opinião, você acredita que é preciso se discutir melhor esse tema lá no Legislativo, lá no Congresso Nacional? A governança, ela é um dos elementos que vai garantir, como o ministro colocou, essa boa transição, né? Isso tanto no setor público como no setor privado, né? O que a gente chama de plano de sucessão. Então, esse é um dos endereçamentos importantes que a governança tem que fazer. E já hoje, temos já um projeto de lei já que corre no Congresso sobre a governança, que ele vai alavancar a governança além da área federal, né? Então, vai atender ao nível de Brasil inteiro. Nós temos um desafio no Brasil, uma quantidade de municípios muito grande. Inclusive, a Rede Governança Brasil tem feito um trabalho magnífico, né, de mentoria com alguns municípios e com a intenção e o objetivo de atender todos esses municípios. E tudo isso, somado a uma legislação que vai abranger todo o Brasil, certamente vai poder endereçar esses cuidados de transições de governo, de planos de sucessões de empresas privadas, porque quando a gente fala de governança é isso, se aplica tanto ao setor público quanto privado. Ministro, falando agora um pouquinho da terceira edição, né, dessa premiação que vai acontecer agora no dia 1º de dezembro, a CGU já teve o seu trabalho reconhecido nas 2 últimas edições. Qual é a expectativa da Controladoria com relação a essa edição que está por vir? Nós temos uma expectativa própria, né? Uhum. Sei que, assim, ser bicampeão já é difícil. Trio, eu acho que é quase impossível. Impossível, né? É porque os outros, o que é legal disso, e eu acho que o RGB fomenta isso, é que as outras instituições, quem ficou em segundo e terceiro, trabalha mais ainda. Se só um pouquinho mais para tentar alcançar o pódio, o primeiro lugar, né? Mais difícil do que vencer é se manter, né? E o nosso objetivo não é ser primeiro, não é nada, é a gente estar crescendo, as instituições sendo reconhecidas, é isso que vale, e as outras correndo atrás. Porque aqui não é uma disputa de ver quem é o melhor, é uma disputa de, ao fim e ao cabo, você entregar melhores serviços, você conseguir otimizar a aplicação de recursos públicos, você conseguir ter um planejamento estratégico que atenda realmente a demanda dos cidadãos, é você conseguir fazer isso tudo com transparência, com prestação de contas. Então, é um esforço contínuo. A gente está com muita expectativa, porque eu como órgão de controle, quanto mais a gente vai evoluindo, eu tenho mais vontade de ver os órgãos evoluindo. Né? Nós,
quando trabalhamos com auditoria, por exemplo, que é um dos ramos da CGU, nós fazemos uma avaliação de políticas públicas. E essas avaliações, elas visam justamente isso, auxiliar o gestor na tomada de decisões. A gente faz parte de uma governança total do governo dentro do aspecto de avaliação de políticas públicas, de controles. A gente avalia a gestão de riscos dessas entidades. Hoje, as nossas auditorias, a gente já não está mais indo atrás, assim, o que nós vamos auditar? Não, a gente pega a gestão de riscos da unidade, entende os riscos e audita isso, justamente para ajudá-los. Então, esse mecanismo ele vai se montando e a administração pública vai crescendo como um todo. Eu acho que hoje que nós estamos aqui, que a gente tratou o assunto da sucessão, eu tenho certeza que muito disso já está incorporado na administração pública, isso vai ajudando para que sucessões não vão destruindo essa cultura que vai sendo criada. E, com certeza, eu estou muito seguro de que o Brasil, com esse desenvolvimento, com esse fomento que a RGB propicia, só tem a crescer. E para esta edição, né, ministro, além do reconhecimento desses órgãos públicos das estatais, tem agora o reconhecimento da gestão de pessoas, né? Exatamente. O prêmio ele é dividido em duas categorias, né? Inicialmente, a gente faz uma premiação voltada para a admissão direta, autárquica e fundacional, e outra para estatais, né? Então, são os 3 primeiros de cada categoria vão ser premiados. E, inovando já esse ano, a RGB trouxe um prêmio especial para a gestão de pessoas, ou seja, as melhores práticas de gestão de pessoas, que também eu tenho certeza que vai ser muito importante, porque esse trabalho realizar é difícil gerir pessoas, e pessoas são nossos grandes ativos que vão desenvolver os trabalhos. Quanto melhor, melhores práticas, conhecimento, porque também tem um ponto. As instituições são reconhecidas? Sim, ótimo. Mas nós temos outra coisa importante. Esse tipo de reconhecimento faz com que os outros órgãos passem a conhecer o que o outro fez para ganhar o prêmio, e aí você passa a ter também parâmetros para você correr atrás. Na vida nada se cria, tudo se copia, né? Você vai lá e tenta aprender com outro órgão porque ele se destacou e a administração toda cresce. Ministro, é importante a gente ressaltar que são voluntários, né? São servidores públicos, gestores públicos, professores que participam de todo esse processo, né? Exatamente. Não tem fins lucrativos, todo mundo que está lá é voluntário, abre mão do seu espaço, seu horário de lazer, que já cada vez é menos dentro da administração pública, para poder debater, como o professor Márcio falou, são mais de 30 grupos, são em torno de 30 grupos hoje debatendo de todas as áreas, você imagina, infraestrutura, meio ambiente. Então, são pensadores mesmo, que vão aprimorando, pensando maneiras de aprimorar políticas públicas, trazendo temas, trazendo especialistas, soltando manuais, artigos, material técnico sobre o assunto. Então, acho que se torna aí uma grande maneira, um grande hub aí de conhecimento para poder distribuir isso para o país inteiro. Professor, essas entidades, esses órgãos, essas empresas, elas têm alcançado o objetivo que a rede espera? Com certeza. Inclusive, cada vez mais, como o ministro disse, né, o papel da CGU, do próprio TCU também, eles não só têm um papel próprio de ter uma boa governança, mas de estimular a boa governança. E o trabalho, tanto que a CGU tem feito, TCU, junto com essas entidades também não governamentais, como a Rede Governança Brasil, tem fomentado essa melhoria. E aí, inclusive, a disputa do prêmio tem cada vez sido mais acirrada. Por quê? Porque aí você tem feito, na verdade, de distinções ali em pequenas práticas ali, diligências que fazem a diferença. Porque se a gente comparar, pegar um retrato do Brasil de 10 anos atrás, a gente percebe uma diferença, de fato, de melhoria de governança, melhoria nessa liderança, né? Na preocupação de ter uma estratégia, de fazer esse acompanhamento, desse controle, esse monitoramento cada vez maior. E o papel da Rede Governança Brasil é exatamente isso, fazer esse fomento e também reconhecer essas práticas, né? Que isso é muito importante também. O que pode ser melhorado, na sua opinião? Eu acho que o que pode ser melhorado, principalmente em termos de governança no Brasil, o que eu chamo de accountability, a parte de responsabilização, né? A gente ainda tem um temor muito grande no Brasil dos gestores serem avaliados, né? E eu, durante muito tempo na minha vida, fui até gestor público também, e eu reconheço que o gestor público tem que ser avaliado. E o fato dele ser avaliado não significa que isso é um aspecto ruim ou bom, é um aspecto de prestação de contas para a sociedade. Então, acho que a questão também da avaliação das políticas públicas nossas, ex post, principalmente a política pública já está rodando, de você avaliar a política pública com qualidade, é algo que nós
precisamos aperfeiçoar no Brasil. Então, eu diria que a avaliação dos gestores e a avaliação de forma mais caracterizada de resultado para a sociedade das políticas públicas. O senhor concorda com o que o professor falou, ministro? Concordo. A gente tem, eu acho que um grande passo que nós demos foi em 2017, ou seja, se aproximou das normas internacionais de auditoria, assim como o Tribunal de Contas também. A partir daí, a gente vem aumentando muito a nossa atuação dentro disso que o professor falou, avaliação de políticas públicas. Para quê? Para fornecer subsídios para que o gestor tome as melhores decisões. Além disso, o professor trouxe outro ponto, que é o ponto da responsabilização, ou seja, do accountability das pessoas, dos gestores públicos. Eu acho que o que a gente tem que fazer é uma pequena mudança para melhorar isso que o professor falou, e eu acho que essa mudança vem acontecendo nos órgãos de controle, é a gente retirar um pouco, e ficou isso por muito tempo arraigado na cultura brasileira, uma cultura de responsabilizar administrativamente, civilmente, penalmente o servidor público, de tal forma que esses servidores começaram a ficar travados, com medo de inovar. Por quê? Porque o servidor público, diferentemente do servidor privado, ele é amarrado em muitas normas. Se a gente pegar, por exemplo, só numa contratação pública, da lei, passando pelo decreto, passando pelas instruções normativas, passando pelas portarias, é um sem número de normas que qualquer pessoa tem dificuldade de absorver todas essas normas. Então, a possibilidade de você não cumprir alguma coisa que está escrita em algum momento, ela é muito grande. E ter uma análise mais ampla, uma análise de não total, uma amarração muito forte na conformidade, mas sim nos resultados, é uma coisa que a gente está mudando. Acho que a nova LINDB, a mudança que a LINDB trouxe, que foi a Lei de Introdução ao Direito, ela botou assim, olha, toda decisão administrativa, judicial, controladora, ela tem que ser baseada, ela tem que levar em consideração os efeitos da decisão. Porque às vezes você tem coisas amarradas em lei que se você seguir a lei, você gera prejuízo horário. Ou você gera alguma coisa que é antieconômico. E o gestor tem medo de tomar essa decisão, mesmo sabendo que a sua decisão será mais econômica, porque ele vai estar em desconformidade com a lei. A evolução desse pensamento dos órgãos de controle que está acontecendo, eu acho que vai facilitar a vida do servidor, do gestor público, que muitas vezes é muito amarrado. Né? Então, essa mudança de cultura, eu acho que ela está acontecendo, a governança facilita isso, porque quando ele tem tudo estruturado, uma estratégia definida, controles implementados face aos riscos identificados, o órgão de controle, quando chega, ele fala, não, realmente ele tomou essa decisão, que mesmo não esteja completamente em conformidade com a lei, essa decisão era melhor, porque aqui está tudo estruturado, ela está motivada, está justificada. Então, esse eu acho que é o grande ponto que a gente está evoluindo, os órgãos de controle estão ficando mais sensíveis a isso, e eu acho que isso aí vai dar um grande passo na administração pública brasileira. Falando de futuro, quais os desafios para o ano que vem, ministro, para a Rede Governança Brasil? Eu acho que a Rede Governança vem crescendo, né? A gente sempre tem uma limitação de ser um número de voluntários que trabalham, mas você vê a rede indo para os municípios. Eu acho que a união, ela vem crescendo bastante. Claro, vai ter que permanecer esse fomento, essas coisas, mas os municípios brasileiros são um desafio. Por que são um desafio? Porque nós temos municípios de 2, 3 mil habitantes, até o município de São Paulo, que é um município absurdo. Claro, não podemos exigir mesmos níveis de governança nos dois, temos que adaptar a realidade de cada um, temos que pensar em consórcios entre municípios, e eu acho que a Rede de Governança tem esse desafio, são 5.570 municípios, né, com perfis completamente diferentes, com oportunidades de crescimento completamente diferentes. E a rede está entrando nesse caminho, está começando a verificar, eu acho que é ali que tem que mudar. O OCDE mesmo vem falando com a gente, a União está chegando num nível legal e os municípios brasileiros. Isso aí é um outro passo, vivemos uma federação, então eu acho que esse é o grande desafio. E a RGB, tenho certeza que vai crescer o suficiente para auxiliar esses municípios. A gente já está caminhando para o final desse programa especial, ministro. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas instituições, para essas lideranças e também para os gestores públicos municipais. Bem, olha, a mensagem que eu deixo hoje para todos os gestores públicos é a gente saber que nossa passagem sempre vai ser temporária, a gente tem que fazer o melhor que a gente possa fazer, entregar serviços à sociedade. Né? Quando a gente tem governança, a gente tem segurança nas nossas decisões, isso evita complicações futuras para aquele gestor, para o CPF daquele gestor que sempre
está envolvido nessa admissão pública. Então, eu acho que a gente tem que construir um país maior, um país melhor, um país mais igual para todos. Isso passa pela governança, passa por nós termos uma estratégia bem definida, gestores preparados, e a gente sabe que a rede de governança, através desse prêmio, ela estimula e fomenta esse tipo de atividade. Então, para vocês, que vocês implementem governança, vivam a governança e contribuam para o crescimento do nosso país. Professor, por favor. As palavras finais do ministro foram muito felizes. Eu diria que, eu acrescentaria que você tem que acreditar na governança, que a governança vai te trazer resultados, ter esse mantra, né, que governança vai te trazer resultados, mas especialmente tem um ponto importante, integridade, né? Integridade é algo que a gente não deve abrir mão, seja no setor público ou no setor privado. Eu tive a oportunidade de escrever até um artigo recentemente que eu comento exatamente que governança com integridade faz a diferença e traz resultados de médio e longo prazo, seja para o setor público ou setor privado. Então, eu acredito, eu vivo a governança, né, tanto no setor público quanto no setor privado, e creio que fazer isso com integridade faz a diferença completa e vai trazer os resultados esperados para a sociedade e para o Brasil. E agora é isso, né, ministro? Não ficar só na torcida para a seleção brasileira, mas também lá para a CGU e para os outros órgãos que vem aí a terceira edição do prêmio, né? Vamos lá, vai dar certo. Vamos lá, eu tenho certeza que independente do resultado, todos ganham. É isso aí, ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União. Quero agradecer aqui a sua presença nos nossos estúdios. Obrigado, Bruno. Muito prazer. Professor Márcio Medeiros, do IBMEC, perdão. Agradecer também a sua participação aqui com a gente. Muito bom estar aqui com vocês. É isso aí, gente. Para você de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima.